Salve, salve amigos da história, meu nome é Cláudio Pong e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Batalhas Históricas. No episódio de hoje nós trataremos de um novo quadro, falando sobre as grandes heroínas e heróis do passado, pessoas que de alguma forma influenciaram ou foram importantes em grandes batalhas ou na trajetória da história. E no episódio de hoje falaremos sobre nada mais nada menos que Guilherme o Conquistador. Toca o barco. Guilherme é o filho único do Duque Roberto II da Normandia e de sua concubina livre, Erlui. Quando Roberto II parte em peregrinação a Jerusalém em 1035, faz reconhecer o pequeno Guilherme como seu herdeiro. Contudo, a união, como se dizia à moda dinamarquesa, com uma concubina, durante muito tempo tolerada, não é mais admitida. E a minoridade do bastardo, realçada por ocasião da morte de seu pai no caminho do retorno, é um tempo de anarquia em que os ricardistas, descendentes do Duque Ricardo I, recusam sua autoridade. Eles se despedaçam, levando consigo nas lutas seus vassalos, a aristocracia instável em que se mesclam descendentes dos vikings, bretões e franceses. A anarquia impera em todos os lugares. O tutor de Guilherme, Gilbert de Brioni, é assassinado. Seu protetor, o senescal Osbern, é degolado no quarto da criança. Um complô para destruir o herdeiro em proveito do ricardista Guy de Brioni falha por pouco. Guilherme pede o auxílio ao rei da França, Henrique I, e ele consegue em 1046 uma vitória decisiva em Val-de-Dunes. A infância de Guilherme explica seu caráter. A dureza e o rigor confinam com a crueza desse guerreiro, organizador, tenaz e paciente. De seu casamento com Matilde, filha do conde de Flandres, ele tem 9 filhos. Não terá nem amantes nem bastardos. De 1046 a 1066 pacifica o ducado, apoiando-se na igreja e usando a trégua de Deus. Matilde e ele fundaram 2 grandes abadias em Cayenne, a abadia de Holmes e a abadia de Dames, contando assim com o apoio da igreja. Então ele destrói os castelos construídos sem o aval ducal e elimina os ricardistas. Apodera-se do Maine, contém a Bretanha, Anjou e o rei da França. Em 1015, seu primo Eduardo, o Confessor, último rei anglo-saxão, escolhe como sucessor, apesar da hostilidade da aristocracia anglo-dinamarquesa, embora um dos seus chefes, Harald, parece tê-lo aceito. Seguro de seu prestígio, bem respaldado por seus meio-irmãos, Eldes, bispo de Bayeux, e Roberto, conde de Mortain, Guilherme está pronto. Todavia, quando Eduardo morre em janeiro de 1066, Harold é coroado rei. A investida militar na Inglaterra, sobre a qual a tapeçaria de Bayeux oferece a preciosa comprovação, é uma façanha. Guilherme obtém o apoio do papado reformador de Alexandre II, que lhe confia o estandarte, legitimando a empreitada. Ele constrói uma imensa frota e recruta cavaleiros vindos de toda a França. Sua armada é só um pouco menor que aquela de Harold. Bloqueada pelos ventos durante todo o verão, ela atravessa o Canal da Mancha no final de setembro. Harold não o esperava mais. Ele precisava precipitar-se para o norte para enfrentar o rei da Noruega, Harald Hardrada, a quem eliminou em Stamford Bridge. Em seguida, retornou para bater-se em 14 de outubro na Batalha de Hastings. Durante muito tempo indefinida, a vitória é alcançada pelos normandos, cujos ataques aniquilaram a infantaria inglesa. Com Harold morto, os anglo-saxões cedem. Guilherme marcha sobre Londres e as elites inglesas o aderem. Ele é coroado em Westminster no Natal, mas a desconfiança não desapareceu. Quando os normandos que permaneceram no exterior da igreja ouvem as tradicionais aclamações, creem numa rebelião e incendeiam as casas do burgo. Guilherme tenta primeiramente governar com as elites anglo-saxões, mas incessantes revoltas põem fim a essa política. A guerra de conquista será total. Guilherme faz várias campanhas terríveis, em consequência a política da terra arrasada, o massacre e a deportação de populações arruinam o norte. Os castelos com torres, fortificações e paliçadas quadrilhando o território são a arma normanda por excelência. A Torre de Londres, edificada não para defender a cidade, mas para controlá-la, é um bom exemplo disso.
Um estrito sistema feudal disciplina e mobiliza a aristocracia guerreira, diretamente dependentes do rei. Deles recebem conjuntos de feudos, eles retribuem garantindo o apoio de sua cavalaria para formar um contingente do exército. Por sua vez, os cavaleiros assim mobilizados retiram das terras os benefícios necessários à sua manutenção. Esses conjuntos são dispersos, salvo exceção. A manutenção da classe dominante é total. Quando o conquistador morre, 95% das terras senhoriais estão nas mãos dos normandos ou de franceses, que também abarrotam a igreja, tal como Lefranc, arcebispo de Cantuária. Em que pese tudo isso, o conquistador se pretende um sucessor do confessor. Ele conserva as instituições inglesas, o condado com sua corte e seu xerife, e defende as leis inglesas e a paz do rei. Pouco a pouco, a Inglaterra é pacificada. Disso dá testemunho o levantamento do Domesday Book, radiografia da Inglaterra, vilarejo por vilarejo. De fato, as dificuldades de Guilherme vêm não da Inglaterra, mas da França. O rei Felipe I, o Anjou, a Bretanha e Flandres desafiam-no em duras batalhas, e ele deve enfrentar duas revoltas de seu filho primogênito, Robert Courtenhouse. E então ele morre de um ferimento recebido em Mantes em 1087. Se por um lado o bastardo soube se fazer conquistador, por outro teve acima de tudo a incansável energia e o pragmatismo necessários à fundação de um império duradouro que mudaria para sempre o destino da Inglaterra. Muito obrigado e prepare-se para a batalha.